Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia, em mais esse devocional, onde nós andamos pela fé. Nós não precisamos enxergar para dar o próximo passo. É fé. E no meio de tanta incerteza, de tanta tribulação, onde descobrir segurança, onde encontrar fé, na verdade. O mundo ele está cheio de mudanças. Da noite para o dia, de minutos para segundos, as coisas podem nos surpreender. E onde nós podemos encontrar uma base sólida para a nossa fé? Como a fé ela nos capacita a enfrentar aquilo que nós não conhecemos? Nós não conhecemos. Como que nós podemos enfrentar algo que nós não conhecemos? Qual é o papel da paciência na construção da nossa fé? Será que você está sendo paciente e confiando, tendo fé em Deus? Ou será que você está simplesmente procurando respostas em um momento inoportuno? Como um filho que durante uma viagem pergunta o tempo todo para o seu pai e para sua mãe: chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Quando ele mesmo sabe que ainda está no meio da estrada. Como que a paciência ela se torna uma aliada da fé nesses momentos? Construindo então, através da paciência, em nós mesmos, uma fé perseverante. Existe como perseverar sem paciência, sem fé? Ou você simplesmente desiste de esperar e tira suas próprias conclusões? Ou pior, você tira as conclusões baseadas na opinião de pessoas que nem sequer te conhecem direito, que nem sequer entendem de verdade tudo aquilo que você passou até chegar aqui. De que maneira a oração ela fortalece a nossa fé? Como que a prática da oração não apenas nos conecta com Deus, mas também fortalece a nossa fé, a prática de oração. E claro, como que essa prática que fortalece a nossa fé nos sustenta nesses momentos de incertezas. Você já se perguntou, no meio de uma grande tribulação que você está passando, se fosse Jesus no seu lugar, o que ele faria? Vamos orar? Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, nesse momento. Queremos te agradecer, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Nos fortalece, Senhor, mais uma vez. Use esse canal de bênção para levar a tua palavra para outras pessoas. Que não seja um homem ou uma mulher falando, mas que seja o teu próprio Espírito Santo agindo para nos curar, para nos fortalecer e nos proporcionar dias diante da tua presença, na esperança em que nós temos de que breve tudo isso vai passar e que não haverá mais morte, nem choro, nem ranger de dentes. Nos guia, Paizinho, até a volta de Cristo Jesus. Nos proporciona o pão do dia de hoje. Pai, que acima de todo o desejo do nosso coração ou do nosso discernimento, da nossa consciência, do nosso racional, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e assim te agradecemos. Amém. A nossa leitura, nosso versículo-chave, ele está em 2 Coríntios, a carta que Paulo escreve, a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo de número 5,
no versículo de número 7. Quem vai fazer a leitura Amém. é a minha tia Maria. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura por ela. Mas, claro, se você não tiver, estou compartilhando a passagem aí na sua tela. Então, tia Maria, pode ler para nós, por favor. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ele nos diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em meio às situações complicadas das nossas vidas, né, a fé ela aparece como uma âncora que sustenta a nossa alma, o nosso entendimento. Só que quando os ventos eles são contrários, né, e as ondas elas acabam balançando o nosso barco, a fé ela nos direciona para algo maior, algo mais sólido do que as adversidades, mais sólido do que aquilo que está complicando tudo que nós estamos passando nas nossas vidas. Nesse devocional de hoje, nós vamos considerar essa importância de manter a fé viva, mesmo quando as situações parecem ser irremediáveis, ou quando o homem já chegou a falar para você: olha, não tem mais jeito. Primeiro, a gente tem que entender sobre a perspectiva de fé. Essas situações que nós passamos, que são situações difíceis, é fácil nós nos perdermos nos problemas. E por que é fácil nos perdermos nos problemas? Porque nós começamos a pensar naquilo que nós achamos que vai acontecer. E aí nós começamos a imaginar variáveis. E se isso der certo, vai acontecer isso, assim, 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 assado. E se der errado, vai dar assim, 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 assado. E aí você começa a sofrer antecipadamente. Isso se chama ansiedade. Você está ansiando, né, ansiando por aquilo que ainda nem aconteceu, ou que talvez nem vai acontecer. E aí, durante essas situações difíceis, a gente se perde no meio dos problemas, e a gente começa a focar no problema. E aí, durante uma situação, ao invés de eu recorrer à Bíblia e investir o meu tempo lendo a palavra de Deus, ocupando a minha mente com a palavra de Deus, eu ocupo a minha mente com o lixo, com o vômito. E o pior, às vezes, é vômito dos outros. E aí eu começo a procurar respostas para uma coisa ou para uma determinada situação que está afligindo o meu coração. E a minha concentração, então, se volta para o problema. No entanto, a fé, ela nos desafia a enxergar além daquilo que está diante de nós, além daquilo que nos aparenta, além das aparências. Assim como o apóstolo Paulo menciona aqui, ele nos lembra que nós somos chamados a andar pela fé e não pelaquilo que nós vemos. A fé, ela nos convida a olhar para além das situações limitadas que nós temos. E então, confiar em Deus. Afinal de contas, ele é ou não é o todo soberano? Sim, ele é. Ou você tem alguma dúvida disso? Porque nós vivemos por fé, não pelo que nós vivemos. É o que está escrito aí, que nós lemos. Está compartilhado na sua tela, está na leitura da sua Bíblia. Então, a primeira coisa é a perspectiva sobre a fé. Eu manter os meus olhos naquilo que Deus fala para mim, não naquilo que Satanás vai soprar no meu ouvido.
Você já assistiu aquele desenho da Disney que tem um anjinho bom e um anjinho ruim? Aí fica o anjinho bom aqui falando mal, o anjinho ruim não, né? Fica o Satanás aqui falando aqui para você. Vai, pula a cerca, pega a maçã, não tem problema nenhum. A maçã vai estragar. Se você não pegar, qualquer pessoa vai estragar e o outro anjinho, não pula, não pula a cerca. A maçã não é sua, a árvore não é sua, está plantado num terreno que não é seu. Aí você fica na dúvida. Nós vivemos pela fé, meu irmão. Ou você tem fé ou não tem. Não tem meia fé. Não existe meia fé. Ou é ou não é. A meia fé fez Pedro afundar. Ou não foi isso? Não é o que está escrito. Meia fé não existe, irmão. Ou tem fé ou não tem. Ou é ou não é. Ou ajunta ou espalha. Ou está comigo ou contra mim. Você entende isso? Ou você acredita realmente, ou você não acredita. Não dá para jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Não dá. Ah, não, Joyce, mas dá. Então, tudo bem. Então, o que você está falando é o que está escrito diferente da palavra de Deus, é o que está escrito diferente do que Jesus nos ensinou. Então, você tem a palavra da salvação, é isso? Onde está a sua fé? É na perspectiva do que o homem fala? Ou é na perspectiva do que está escrito na palavra de Deus? É simples. Ou tem fé ou não tem. Ou tem fé ou não tem. E não tem meia fé. Ou é ou não é. Ponto seguinte. Como manter então a minha fé no meio da adversidade? Porque assim, ó, a verdadeira medida da nossa fé, ela é revelada quando nós enfrentamos desafios. É muito fácil manter a fé quando tudo está bem. É muito fácil. As contas estão em dia, estou com saúde, não tenho problema com minha esposa, nem com meu marido, nem com os meus filhos. Está tudo indo muito bem, tá tudo maravilhoso. Irmão, manter a fé assim, ó, é mais fácil que comer pudim. Não precisa nem de dente. Você pega uma colherada aqui de pudim, põe o pudim na boca, não precisa nem de dente para mastigar. É facinho manter a fé assim. Facinho, facinho. É durante os desafios que eu provo para Deus que eu tenho fé. Ou não foi assim com a mulher do fluxo de sangue? Ou não foi assim com todos os outros que procuraram Jesus e ele diz: a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou. Ou será que eu estou falando uma besteira? Se eu estou falando uma coisa que de fato você sabe que está nas Escrituras, então onde você deve colocar a sua fé? É no que o homem diz? Ou no vômito de alguém? Porque existem pessoas que vão vomitar para nós. Tem. O que não falta é gente para vomitar nos nossos pés. O que não falta é filho do cão travestido com pele de cordeiro para vomitar coisa ruim no meu pé e melar o meu pé de vômito com porcaria. O que não falta é filho do cão para fazer isso. Em vez de você permitir que o medo te paralise, vá orar. A fé ela nos capacita a enfrentar situações complicadas com coragem, não é com medo, é com coragem. Se você lê o livro de Josué, Deus fala: tenha coragem, seja corajoso, seja corajoso, seja corajoso. Várias vezes é falado isso, não é só no final, não. Várias vezes. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem.
Então, ao invés de você ficar paralisado e colocando o seu foco em buscar a solução para o problema ou a resposta para o problema na internet ou no vômito dos outros, irmão, vai para a Bíblia, vai orar, pelo amor de Deus. Eu sei que a situação às vezes não é fácil. Ah, Joyce, é muito fácil de você falar. Você acha que é fácil? Você acha que eu nunca passei por um problema complicado na minha vida? Você acha que eu nunca fiz isso? Mas qual foi a solução que eu encontrei? A solução que eu encontrei foi entregar o problema para Deus e ele restituiu tudo que eu precisava. Restituiu a minha família. Eu e minha esposa hoje temos a nossa casa, e eu não estou falando de casa física, eu não estou falando de tijolo, alvenaria e telhado, não. Eu estou falando eu e ela, a nossa casa, nós, como um só corpo, uma só carne, somos firmados na rocha, Cristo Jesus. E é claro, os nossos filhos juntos, porque os nossos filhos estão debaixo do nosso governo, e nós debaixo do governo de Jesus. Ele me curou, ele curou a minha esposa de feridas do passado, mas simplesmente porque nós tivemos fé. Porque nós tivemos fé. Então nós devemos sim, no meio, no meio de problemas complicados nas nossas vidas, entregar o que somos e o que temos nele, por ele, porque para ele são todas as coisas. E pedir para que ele possa nos capacitar a enfrentar situações complicadas com coragem. Com coragem, irmão. Olha o que está escrito no Salmo 23, no versículo 4. O Salmo 23 todo, ele é muito lindo, mas leia para nós, Tia Maria, por favor. Salmo 23, versículo 4. Por favor, ligue seu microfone. Amém. Diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus, tia. Nós É temos que uma lembrar, certeza, né? é uma certeza. Isso é uma certeza exata, não é um talvez. É uma certeza. Nós temos que lembrar das palavras que nos encorajam. Essas são as palavras que nos encorajam. E não ir procurar na internet vômito. Porque o que não falta na internet é vômito, irmão. Eu estou usando essa palavra para você entender, para ela impactar mesmo. Eu podia ter escolhido aqui outra palavra, mas a que me veio aqui agora é vômito. Eu podia estar usando outras palavras mais pejorativas. Mas o que não falta na internet é porcaria. Volte os seus olhos para aquilo que é bom, para aquilo que te dá esperança, para aquilo que te fortalece a tua fé, e não para vômito. Ainda mais vômito dos outros. Se o seu vômito já é nojento, imagina ainda se alimentar do vômito de outras pessoas. Jesus amado. Que nós possamos olhar para isso daqui, essa palavra linda e maravilhosa, perfeita, que nenhum ser humano poderia escrever se não fosse cheio do Espírito Santo. Terceiro ponto. Então, primeira coisa que você tem que entender, onde está a sua perspectiva de fé. Você está colocando sua fé onde? Segundo, aonde que você deve encontrar a sua fé? Aonde que você deve encontrar? De onde você deve extrair? Terceiro, a construção da sua fé através da paciência. Irmão, não tem como você demonstrar para Deus que você tem fé sem você ter a bendita da paciência. E eu vou falar com propriedade que paciência, nossa, era uma das coisas que eu menos tinha na minha vida. Mas eu pedi tanto a Deus, eu pedi tanto a Deus
que ele todos os dias treina a minha paciência. E o homem que antigamente esbravejava e gritava no meio de situações que comumente isso acontecia, hoje tem um controle enorme. Eu me desconheço, às vezes, na frente de certas situações. Diante de certas situações, eu olho para mim e digo assim: eu só acredito porque sou eu mesmo que estou aqui presenciando a situação. Porque se alguém algum dia me dissesse, eu não ia dizer: esse aí não é o Joelson. E não é, ó, e pode ter certeza, não é por mim. É pelo simplesmente ação do Espírito Santo em mim. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Não tenho mérito nenhum. Então a sua construção, a construção da sua fé, ela vem através da paciência. A fé, ela é frequentemente aprimorada através da paciência, irmão. Quanto mais paciência você tem para lidar com pessoas, mais paciência você tem, mais você vai aprimorar a sua fé. Olha, tem gente que eu tenho que explicar a mesma coisa 20 vezes, a mesma coisa, 20 vezes de forma diferente para a pessoa tentar entender, às vezes não entende. E ainda assim eu estou lá explicando, explicando, explicando. Eu estou dando só um exemplo. Só que quando as respostas elas demoram a chegar e os obstáculos eles estão diante de nós, a fé, ela muitas das vezes nos impede de desistir. Porque os problemas vão aparecer e se você não tiver fé, você vai desistir. Então tenha paciência para esperar. Deus tira Abraão da, da parentela dele e diz: ó, se eu vou fazer aqui, você tenha descendentes tão numerosos quanto as estrelas, quanto a areia do mar. O cara com 90 anos de idade ainda não tinha tido filho. Só um milagre, mano, na hora dessa. Foi ter filho ele com 99 anos, a mulher dele com beirando seus 90 anos de idade, foram ter filho. 90 anos. O outro com 99. Sabe? Fé. É fé. A epístola de Tiago, que eu quero que você lê aqui comigo agora, ela nos lembra a importância da paciência em meio às provas. Olha só o que está escrito em Tiago, capítulo 1, no versículo de número 4. Tiago 1, versículo 4. A minha mãe vai fazer a leitura. Mãe, pode ligar seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Bom dia a todos, a paz do Senhor. A palavra de Deus diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha só o que nós acabamos de ler. A perseverança, ela deve ter ação. Ação. A sua perseverança, ela está no desespero ou ela está na ação da fé? Você está se desesperando e procurando resposta em vômito de outras pessoas? Ou a sua ação mediante a fé é ir para a Bíblia, ler, e orar, e jejuar? Qual é a sua ação? Eu vou falar de novo. Tiago aqui está nos orientando da importância da paciência em meio às provas. Pois, como está falando aqui, ela tem a sua obra perfeita para que sejam perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma.
Irmão, sem faltar a vocês, ó, sem que falte a vocês coisa alguma. Saúde, comida, alimentação, sem faltar coisa alguma, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A esperança deve ter ação. Qual é a ação que você está tendo diante desse problema? Em orar ou de se apegar ao problema? Pois é. É de orar ou ir atrás de pessoas que não sabem quem você é, não conhecem a sua história, não têm um histórico sobre o problema que você está passando e estão te dando opinião sobre coisas que elas não conhecem, não sabem. Talvez eu possa fazer você enxergar um pouco mais. Será que a conclusão do problema que você está passando está na opinião dessa pessoa que está vomitando? Ou será que a conclusão sobre o que você está passando está baseada na palavra de Deus? Você está colocando a conclusão onde? Aqui ou no vômito que estão falando para você? Porque se quem dá a última palavra é Deus, irmão, qual é a dúvida que você tem que ter, que você tem que orar? É difícil, não é? Não, não é difícil. Somos nós que tornamos difíceis as coisas difíceis. Somos nós. Nós que não enxergamos em Deus a solução e olhamos para os problemas. E aí a gente afunda. E aí depois a gente olha para o Pedro e diz assim: ah, como Pedro tinha pouca fé. Será que você está no lugar do Pedro, não? Será que não é você ali, o Pedro, que está com pouca fé? Homem de pequena fé. Lembre, não é o tamanho da fé, mas aonde você está colocando a sua fé. É isso que Jesus nos ensina. Porque se você tiver com a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você pode falar para um monte se sair de um lugar e ir para outro que isso vai acontecer. Não é o tamanho da fé, é aonde você está colocando a sua fé. Onde você está colocando a sua fé, irmão? E diante dessas situações complicadas que você pode estar aí enfrentando, eu quero que você considere algumas ações. A ação, está aqui, ó, versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo 4. A ação. Por favor, se você tiver com papel e caneta, se estiver assistindo esse devocional gravado, dá uma pausa, anota aí as ações, que é para você não esquecer, porque talvez as circunstâncias, os problemas que você está passando vão fazer você, quando terminar de assistir isso daqui, esquecer. Então anota. Primeira coisa, primeira ação prática. Ação prática. Qual é a primeira ação que você deve ter? Qual é a primeira ação? Primeiro, busque a Deus em oração. Você mesmo orar. Você mesmo orar. Irmão, a gente precisa de pessoas que intercedam por nós em oração. Amém. Precisamos. Mas se você sabe que Deus escuta suas orações, entra no teu quarto, tranca a tua porta e ora, porque o teu pai, que sabe o que está em oculto, ele vai te recompensar. Não é isso que está escrito em Mateus 6:6? Mateus 6, capítulo 6. Entra no teu quarto e ora. Para de focar no problema. Vai conversar com o papai. Aí lá no quarto, você conversa meia hora com ele. 1 hora, se for o caso. Lá, no teu íntimo. Lá é o momento de você se derramar. Não é em público, não. Como também lá em Mateus está falando. Jesus disse.
Não é porque vocês acham que vão ser ouvidos porque falam na frente de todo mundo, que vocês falam palavras repetidas ou muitas palavras, que vocês vão estar sendo ouvidos. Se tranca no quarto e ora. Com fé. Segunda, mergulhe nas escrituras, irmão. Orou, orou. Abra a Bíblia e vá ler a Bíblia. Lê as passagens que falam sobre fé, sobre esperança, sobre felicidade. O que não falta na Bíblia é isso. Vá ler coisas que possam edificar para você. Olha só o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo de número 10. A minha mãe vai fazer a leitura para nós. Mãe, pode ligar o microfone novamente e fazer a leitura de Isaías 41, versículo 10. Amém. A palavra de Deus diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Amém. Amém, glória a Deus. Quem que te sustenta? Tá vendo quem que te sustenta? Tá vendo que quem te sustenta não é o médico? Quem te sustenta não é o teu filho. Quem te sustenta não é a tua filha, não é o teu marido, não é a tua esposa. Quem te sustenta não é a casa que você mora, nem o trabalho que você tem. Quem te sustenta é Deus. Ou você nunca viu uma pessoa cheia de dinheiro e sem Deus e morrer de depressão, cometer suicídio? Nossa, a conta é cheia de dinheiro, mas a família toda esbagaçada. E aí? Quem me sustenta, quem me fortalece, quem me ajuda é a mão direita vitoriosa de Deus. É a mão direita de Deus, irmão. Aí você pega uma passagem da Bíblia e vai ler tudo. Pega cada exemplozinho e vai ler. Ó, eu vou te contar um segredo, tá bom? Você vai lá em Hebreus, no capítulo 11, e você faz a leitura. Cada versículo ali, o escritor do livro de Hebreus, ele menciona alguém que venceu em fé através da mão poderosa de Deus. Aí você pega aquele exemplozinho, vai lá na passagem dessa historinha que está lá, desse exemplo de fé, e lê. Gaste o seu dia lendo isso, lendo essas passagens maravilhosas. Invista seu dia aí. Vamos ler, então, para você ver de onde que você pode tirar isso tudo? Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 40. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os gentios receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo se vê, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou repetir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé,
quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da promessa. Eles peregrinavam na terra da herança, eles não sabiam que estavam lá. Versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. O arquiteto e edificador é Deus, não é o homem. Versículo 11. Pela fé de Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Fiel, fiel. E considerou-os fiel, por isso que a, a promessa se cumpriu. Foram fiéis, tiveram fé. Versículo 12. Assim, daquele homem que já sem vitalidade originou-se descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia e do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, perseveravam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de se sacrificar, o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta o que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas no Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé de Moisés, recém-nascido, foi concedido durante 3 meses, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei, eles não temeram o decreto do médico, eles não temeram o vômito que estava dando para eles. 24. Pela fé,
Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. 28. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter escolhido os espiões, não foi morta com o que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cobras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Está pensando demais nos problemas? Vai aí, Hebreus 11, pega cada versículo desse e vai ler a Bíblia. É melhor do que você ficar patinando no vômito. Então, primeira coisa, qual é a ação prática que você tem que ter? Vá orar. Qual a segunda ação prática que você tem que ter? Vá ler a Bíblia. E qual é a terceira e última ação prática que você tem que ter? Cultive a paciência. Espere em Deus. Lembre que a paciência é uma aliada da fé. As duas andam juntas. Confie no tempo de Deus. Não é o seu tempo, é no tempo de Deus. E não desista. Durante o período que você estiver esperando, não desista. Persevere. Use esse período para crescer espiritualmente. Lembre, ore, leia a Bíblia e tenha paciência. Se você puder, ore comigo. Ore de verdade comigo. Bendito Deus, amado Pai. Obrigado, Senhor, pelas nossas dificuldades, pelas nossas aflições, porque elas refinam a nossa fé. Elas nos trazem para mais próximo de Ti, Senhor, pois somos pequenos e necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia.
todos os dias das nossas vidas. Paizinho, cuida de nós, nos proporciona, Senhor, a tua presença diária, para que nós possamos combater o bom combate, completar a nossa carreira, guardando a nossa fé, porque os dias são maus, Senhor. Os dias são maus. Paizinho amado, proporciona-nos o pão do dia de hoje. Não o pão de amanhã, não o pão do mês que vem, nem do ano que vem. O pão de hoje é o que nós precisamos. Nos alimenta, Senhor, nos veste, nos cobre. Nos enche com a tua palavra, nos esvazia de nós e deixa que o teu Espírito Santo faça a habitação em nós diariamente. Que nós possamos ler a tua Bíblia, gastar tempo na leitura da tua palavra. Palavras que nos trazem vida eterna, que nos trazem conforto, que nos trazem esperança, que nos trazem paciência, que nos trazem fé. Obrigado, Santo Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, pela tua presença, pois não somos dignos dela. Obrigado, Pai, por prover para nós a cada minuto das nossas vidas. Nos livra do mal, Pai, do laço do passarinheiro. Afasta de nós o vômito daqueles filhos do cão que só querem nos humilhar, nos colocar para baixo. Nos guia, Pai, porque nós sabemos que a tua é a última palavra e é nela que nós nos regozijamos. Porque acima de todos os problemas que nós vivemos, existe algo muito melhor preparado por ti para nós. É o que nós oramos e é o que assim nós já te agradecemos em nome do teu filho Jesus, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Amém, Senhor.